por que que fazer uma simples reunião semanal, né, que para alguns pode ser muito simples falar disso, mas o óbvio, o simples, precisa sempre ser dito e reforçado, porque se fosse tão simples e tão óbvio assim, eu não via tantas empresas que eu visito hoje em dia como consultora não ter isso, que a gente vai lá para implantar. Por mais que o gestor saiba, talvez está assim, Aline, você está falando aí, eu estou careca de saber. Mas implantou? Não implantou. Então, vamos repensar o assunto. Por que isso reforça tanto a nossa autoridade? Porque, primeiro, você está ali liderando um time de supervisores, um time de gestores, um time de líderes. Você, enquanto o organizador, o líder dessa reunião, você de fato começa a despertar nas outras pessoas do tipo assim, a Aline eu posso contar com ela porque ela resolve. A Aline eu posso contar com a ajuda dela porque problema que cai na mão dela desembola. A gente consegue sair e resolver. Então, quando você passa a ser reconhecido como alguém que dá disposição, dá celeridade, dá solução ou ajuda na solução dos problemas, por causa dessa sua organização de fazer reunião, por causa da sua condição de trazer essas soluções de problemas para o dia a dia, para a pauta semanal, você vai naturalmente construindo a sua autoridade. Aí, não somente com seus pares. Quando você faz a sua reunião semanal virar uma rotina também de fazer essa apresentação para a base operacional, né, que aí é o próximo passo depois que você coloca essa rotina em prática, é levar essas informações para o operacional. As pessoas se engajam mais com o resultado, se engajam mais com você enquanto líder, e você vai reforçando cada vez mais a sua autoridade pelo conhecimento, pela clareza, pelo envolvimento das pessoas. Então, o que parece ser apenas uma reunião é de fato uma ferramenta, uma estratégia assim fortíssima de engajamento das pessoas, clareza nas relações, objetividade na solução dos problemas para evitar aquele disse-me-diz, fulano que falou, fulano que fez e por aí vai, né, que a gente sabe que acontece no dia a dia da fábrica, infelizmente. E à medida que a gente vai dando solução para os problemas, isso vai se tornando cada vez mais rápido. E aí, pela dinâmica do passo a passo, vocês vão ver que é bem rápido as coisas acontecerem mesmo. Os problemas vão sendo resolvidos de uma maneira mais definitiva e as pessoas vão começando a pensar: poxa, realmente aquela equipe ali, ó, tá desenrolando, as coisas estão acontecendo. E a autoconfiança, não só sua, mas de quem participa dessa reunião, de quem faz parte desse time, começa também a melhorar. Então, à medida que você usa essa ferramenta a seu favor, ela com certeza, além de te ajudar a ter um controle maior e melhor da situação, da sua gestão, você tem muito mais autoridade reforçada por fazer com que as coisas aconteçam, sejam resolvidos os problemas mais rapidamente. Então, como é que a gente faz, né, para colocar essa reunião em prática de uma maneira bem organizada, para que você não se perca aí durante os dias, as semanas, né, e acabe não fazendo dela mais como uma rotina? Em primeiro lugar, definir data e horário. Eu quero propor, inclusive, um desafio. Se você está assistindo a gravação, você vai escrever aqui embaixo nos comentários qual o dia e a hora da sua reunião, para eu saber se você já fez. Quem está aqui ao vivo já vai se comprometer comigo em marcar um dia e uma hora para que essa reunião aconteça aí na fábrica, onde você vai liderar essa reunião e sei lá, terça-feira, 2 horas, igual era a minha, toda terça-feira, 2 horas, eu sei que vocês estarão reunidos fazendo a reunião de vocês. Pode colocar aqui, escrever aqui no chat. Quem está vendo a gravação pode escrever nos comentários, porque isso, gente, inclusive já é uma forma de vocês assumirem um compromisso com vocês mesmos, não só comigo. Então, dia e data e horário. Data da semana, dia da semana, horário fixo. Esse é o primeiro ponto. E aí, você tem que combinar com quem está na reunião.
né? Porque pode ser que essa pessoa já tenha outros compromissos fixos nessa data que você está fixando. Beleza. Quem que vai participar dessa reunião? Obrigatoriamente, produção, PCP, qualidade, manutenção, logística, estoque. Eventualmente, você pode convidar outras áreas, mas estas áreas, elas têm que estar nessa reunião toda semana, por causa desse emaranhado que é resolver um problema dentro da área de operações. A gente tem que contar com todas as áreas. Segundo ponto, você vai definir uma pauta para a reunião. Você vai definir a pauta da primeira reunião. O que você vai falar? Vai falar como que essa reunião vai funcionar. Gente, essa reunião vai funcionar toda terça-feira, 14h, onde nós vamos tratar problemas que envolvam mais de 2 ou mais áreas aqui dessas que estão reunidas, e para que a gente consiga sair daqui com soluções de problemas que já estão ali se arrastando. Então, a explicação sobre o intuito dessa reunião. Isso para que você consiga que as pessoas também levem os problemas que são complexos. Para vocês não ficarem lá, por exemplo, que eu já vi acontecer, a produção e a qualidade discutindo e o resto assistindo. A briga dos dois, das duas lá. Sem menor participação, porque é realmente algo muito setorial entre as duas áreas. Não é esse o momento. Você não precisa de plateia para discutir um problema entre duas áreas. O que a gente precisa usar nessa reunião é discussão para que envolvam 2 ou mais áreas, que envolvam mais de 2 áreas, né? Para que você tenha essa troca e não fica ali uma plateia com uma discussão de 2 pessoas. Terceiro ponto, ou terceira observação que você tem que fazer, o terceiro passo que você tem que dar para colocar essa rotina em prática. Providenciar os arquivos de plano de ação e ata. 5W2H que você encontra em qualquer lugar do planeta, tem lá uns 5W2Hs, né, que é o famoso plano de ação. Coloca isso aí em prática, o seu modelo que você já tem, e uma ata de reunião. Abre um Word, abre um Trello, qualquer que seja a ferramenta que você queira fazer. Ata de reunião, discutimos tal problema, tal coisa, tomamos a decisão de fazer isso, isso e isso. Então, escreve ali os principais pontos que você discutiu naquela reunião daquele dia. Isso vai ajudar, inclusive, vocês a não se perderem nas discussões. Né? Quando começa a fazer uma discussão, daí a pouco está viajando a maionese e nem vê o que aconteceu. Então, leve o arquivo de plano de ação e de ata de reunião para essa primeira, e aí isso vai se tornar a rotina de registro do que foi discutido e plano de ação para aquilo que precisa ter prazo, responsáveis e todo o formato lá de plano de ação. Quarto ponto. Então, nós já estamos aí no quarto passo para você colocar em prática essa estratégia. Começar as reuniões seguintes. Então, você já fez a reunião, fez a primeira, explicou o contexto, já começou a tratar alguns problemas. Você vai ver que o plano de ação já vai começar a surgir, a ata de reunião também. Na próxima reunião, ou seja, na próxima terça, 14h, que é a nossa reunião, você vai começar pelas pendências. Ou seja, vai reler a ata anterior, ver o que foram as pendências, as ações que estavam no prazo dessa semana de acontecerem e discutir o que aconteceu, o que estava previsto, o que fez, o que não fez, por que não fez. Vamos remanejar data. E aí isso vai se movimentando agora para frente com as informações que vocês já colocaram ali desde a primeira reunião. O ideal é que você comece a medir se essas ações, se não está o plano de ação só inchando de ações a serem feitas e poucas ações sendo concluídas. Né? Não é para ficar ali de muro das lamentações, não, pelo amor de Deus, gente. É para propor que existe ali uma solução, colocar em prática e problema novo. Vamos resolver sempre problemas novos, pelo amor de Deus. Ficar curtindo problema velho, não dá não. Então, quarto ponto, começar essas reuniões, as próximas, sempre pela ata e plano de ação. Algumas observações importantes que a gente tem que ter. Quando você estabelece essa rotina, as demais rotinas têm que se adaptar a ela. Ah, Aline,
Tá marcando terça, 2 horas, mas a rotina do pessoal de tomar café é 3. Nesse dia, como é uma rotina que pode ser flexibilizada, ela vai acontecer depois. Né? Então, as demais rotinas se adequam a esse horário, para você não abrir mão do dia e do horário que vocês estabeleceram. Não abrir mão de jeito nenhum, independente do evento. Ah, vai ter uma, sei lá, um evento de segurança, tenta marcar outro dia, marcar outro horário. Negocia isso para vocês não perderem o ritmo da reunião. Eventualmente, você vai precisar trazer pessoas de outras áreas para algumas discussões. Vou dar um exemplo. Temos aí um problema grande com devolução. Devolução, você tem que envolver necessariamente a equipe comercial para discutir o que pode estar acontecendo, quais são as reclamações que o cliente tem feito em relação às devoluções, enfim. Muito provavelmente você vai ter que envolver a equipe comercial. Ah, tá fazendo tem algum problema de matéria-prima. Muito provavelmente você vai ter que envolver a equipe comercial, a equipe de compras. Então, não é que essas pessoas tenham que participar de todas as reuniões, até porque para elas não faz o menor sentido. Mas para aquela discussão de devolução, para aquela discussão de matéria-prima, para aquela discussão específica, aquela área faz sentido. Uma discussão, por exemplo, de reposição de mão de obra, convida o RH. Então, eventualmente, você vai ter participações especiais nesse fórum, né, nessa reunião, para você ter essa solução de problemas com as outras áreas também. E uma vez por mês, né, para a gente fechar aqui com chave de ouro, uma vez por mês, você vai pegar essa rotina, essa reunião, que é na terça-feira, 2 horas da tarde, no meu caso era, né? Estou sugerindo aqui, mas pode ser qualquer dia e horário que faça sentido aí para sua rotina. Uma vez por mês, de preferência, a primeira do mês, você vai fazer leitura de indicadores. É aqui que a gente começa a plantar a sementinha da gestão por indicadores. Então, eu faço assim com o meu time aqui de mentoria. Já é definido para nós. Primeira quarta-feira do mês, a nossa mentoria é focada em indicadores. Por quê? Porque nisso eu já dou ritmo para eles, para fazer com que os indicadores sejam preenchidos, apurados e tudo mais. E eles estão preparados para apresentar para a diretoria antes do dia 10. Então, como é a primeira quarta-feira do mês, muitas vezes, ou no máximo cai no dia 10, ou está bem antes do dia 10. Isso traz ritmo e ajuda eles a ter as informações que eles precisam já prontas. A mesma coisa é você na fábrica. Você tem lá o painel de indicadores, na primeira terça-feira do mês, como eu estou dando aqui o exemplo da terça-feira, 2 horas, né? Na primeira terça-feira do mês, às 2 horas da tarde, o seu papel é fazer a apresentação de indicadores. Aí você apresenta os da produção, a equipe da qualidade apresenta da qualidade, o da manutenção, enfim. Cada área apresenta o seu e vocês vão debater o que são os problemas em comum para resolver. Gente, vocês não têm ideia do poder que é isso. Porque ali a gente descobre problemas de qualidade, a gente descobre de onde estão vindo as perdas, a gente descobre, muitas vezes, por que aquela perda tem acontecido, e aí começa a trazer as causas mais prováveis. Então, percebe que é uma estratégia que, apesar de extremamente simples, tem um retorno, um benefício, assim, muito grande. E eu quero muito que você comente aqui, colocar em prática a partir de semana que vem, já fazer isso acontecer e me contar aqui qual é o dia da semana e qual o horário que você definiu para a sua reunião acontecer, para você depois vir contar os resultados.